Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Alex Marques. Porque eu pessoalmente estou cada vez mais frustrado com o que o Alex Marques vem fazendo dentro de pista em relação ao seu irmão Marc Marques, que nem andam na mesma equipe, vale lembrar, né? O Marc Marques é piloto da Ducati de fábrica e o Alex Marques é piloto da Gresini. A Gresini que anda com a Ducati do ano anterior sempre, né? E eu olho para a Ducati 24, ela me parece uma moto com totais condições de bater de frente com a de 25, assim como aconteceu lá em 22, do Bezek, não, em 23, do Bezek com a moto de 2022 bater de frente em várias corridas contra o Jorge Martin e o Pecco Bagnaia, né? Ano passado isso não aconteceu, só o Marc Marques que tirava leite de pedra e obviamente conseguiu uma vitória ou outra com a Gresini, mas olhando hoje, gente, é um negócio que dá assim, muita raiva, porque esse campeonato da MotoGP está muito previsível, né? A Ducati ainda continua a melhor moto e, dependendo das circunstâncias, pode aparecer outro piloto para tentar roubar as vitórias do Marc Marques, mas a gente não pode ficar contando com o Alex Marques nisso, porque a única vitória que ele teve no ano até agora, tirando obviamente uma sprint, né, é a vitória que ele teve em Jerez. E eu fico com aquela impressão que se o Marc Marques não cai, talvez ele ganhasse aquela prova. Acho que quando ele estava lá, né, em pé na moto, ele ainda estava à frente do Alex. Mas sabe o que me irrita? É que toda vez que tem uma disputa entre os dois, não tem disputa de verdade, né? O Alex Marques hoje comboiou claramente o Marc Marques. Porque todas as movimentações que a gente via na prova, os pilotos não conseguiam perseguir tão próximo a moto à frente como o Alex Marques estava fazendo. Assim, em todas as voltas chegava um ponto que a vantagem cai para menos de 2 décimos, em alguns pontos chegou a cair para 9 centésimos, era menos de 1 décimo, e ele tirava o pé. Ele literalmente tirava o pé, ele nunca tentava fazer o ponto da chicane próximo o suficiente para tentar um mergulho por dentro. Olha a diferença de postura do Didier Antonio para o Bagnaia nessa corrida, porque o Didier Antonio tentou um mergulho na curva 4 e na chicane ele fez o mergulho e conseguiu ultrapassagem, né? Ok, o Bagnaia está muito mais lento que o Marc Marques, mas é aquele negócio, né? Pela distância que estavam ali, ele teve agressividade para buscar. E ao meu ver, se você troca essas condições, eu não tenho dúvida que seja o Didier Antonio, se fosse o Bagnaia, ia tentar só olhar, por exemplo, o Mugello, né? Que assim, em certo ponto da corrida ele estava com ritmo para perseguir o Marc Marques, né? Para tentar disputar um pouquinho mais e não faz. E assim, quer vencer o Marc Marques? Tem que colocá-lo sob pressão. Se você não conseguir colocar ele sob pressão, ele não vai cometer erros, né? O Dovizioso conseguiu em uma temporada bater de frente com o Marques porque colocava ele sob pressão. O Marc Marques não tinha direito ao erro, porque o Dovizioso estava lá. Em algumas corridas o Dovizioso ganhava dele na pista e isso frustrava o Marc. Quanto mais frustrado ele fica, mais pro limite ele vai, e quanto mais pro limite, mais quedas você tem. E o Marc Marques vem caindo esse ano. Ele caiu lá nos Estados Unidos, ele caiu em Jerez, ele caiu em Silverstone e foi salvo pelo Morbidelli e o Alexis Espargaró, mas até em Silverstone o Alex Marques cometeu um erro pior, né? Mas o que eu olho para essa corrida de hoje ele não tem culhão, ele tem covardia de bater de frente com o irmão. Será que a relação com o irmão é mais importante? Ou pior de tudo, ele se conforma em seu segundo lugar? Porque, para mim, essa postura dele com o Marc Marques apaga uma temporada fantástica dele. Porque assim, a Ducati 24 ela tá performando bem, mas ninguém tá extraindo tanto dela quanto ele. Nem o Aldinger, nem o Morbidelli. É só ele que tá extraindo esse desempenho todo da Ducati de 24. O desempenho dele é fantástico até agora. A única corrida que eu vi ele pior do que o Aldinger foi Le Mans na chuva. Na chuva ele ainda fica devendo um pouco, mas é aquele negócio, né? Tipo, ele tá ali, tem a chance de batalhar com o Marc Marques e não tenta. Ele comboia, vira meio que escudeiro. E ele nem é da mesma equipe, entende? Né? Aí minha pergunta essa é a melhor moto que ele tem na vida dele? Essa é a melhor chance que ele tem para ser campeão? Ele já marcou mais pontos nesse campeonato do que em qualquer outro campeonato da carreira dele. E a gente ainda tem um monte de corridas pela frente. Então assim, ele tá chegando sempre próximo ali das vitórias, tá superando o Bagnaia com frequência. Ele é uma ameaça ao Marc Marques. Por que ele não se torna isso? Por medo de queimar a relação? Gente, eles são irmãos, mas ele não tem os sonhos dele também não? Ele não quer ser campeão mundial de MotoGP? Ou para ele basta ser o escudeiro, o vice do irmão? Porque isso me frustra, entende? O cara é rápido, ele prova que ele é um ótimo piloto ali. Mas assim, ele é ótimo para bater de frente com o Marc em algumas corridas? É. Por que não faz isso então? Por que ele escolhe não bater de frente? Por que tem que ser só isso? Né? Porque frustra, é claramente um comportamento diferente dele com o Marc Marques do que com todos os outros.
Pra mim ficou nítido no GP do Qatar. Aquilo ali me revoltou demais, né? Ele não estava atacando o Mark Marques. Aí o que aconteceu? Chegou o piloto que estava atrás dele, estava mais rápido, que era o Didier Antônio. Aí passou ele, aí ele tentou dar um troco e bateu no Didier Antônio. Foi muito. Ali todo mundo percebeu que não dava para fazer ultrapassagem limpa ali. Ele mesmo assim fez. A minha pergunta é, se era o Mark ele faria isso? De forma alguma. Se fosse o Mark passando, ele deixava ainda abrir. E assim, ele mostra ali, se não é o Mark Marques, ele vai jogar duro e às vezes até mesmo sujo, porque aquilo lá com o Didier Antônio no Qatar foi sujo, já que se era o Didier Antônio atacando o Marques, não teria aquela passividade que o Alex tinha. Então assim, é frustrante, a gente quer ver coisa mais competente do que isso, né? Porque sinceramente não dá. Não dá para ver um piloto com uma moto que pode ser ali campeã, que pode pressionar o líder e escolhe não fazer isso porque é família. Ele conforma em ser o número 2 da família. Eu, pessoalmente, acho assim, você tem uma vitória na carreira, né? Aproveita e luta para ter mais, né? Tipo, eu não tenho garantia de que ele vai ser campeão, mas tenta, né? Se o Mark Marques continuar caindo, né? Se ele cai, a vantagem é 43 pontos. Se ele cai e o Alex vence, cai 25 pontos. Então, assim, não é que o campeonato está morto. Se tipo assim, com a vantagem que o Marques tem no momento, qual é que o Mark Marques tem? Caso aconteça uma queda, já aconteceu algumas vezes na temporada, o Alex pode cortar essa vantagem. E se o Mark cai, ele é o favorito. Não é o Bagnaia. O Bagnaia não está dando para ser favorito. Hoje o Bagnaia foi engolido pelo Bezzecchi e pelo Didier Antônio, entende? E tem que se preocupar mais com esses caras do que com a vitória. Então, assim, falta ao Alex Marques esse brilho, falta esse sangue nos olhos de ir para cima. E pense, gente, o Ralf Schumacher, quando tinha chance, atacava o Michael Schumacher. E a gente está numa condição que a gente pode até dizer semelhante, né? Michael Schumacher, para muitos o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1, e o Ralf Schumacher, o irmão, que estava à sombra dele, inclusive muito injustiçado, né? Nunca conseguiu ter devido valor como um bom piloto por causa da figura do irmão, mas ele atacava, né? Tipo, quando tinha chance estava lá sendo agressivo, quando tinha chance ele partia para cima, porque ele tinha os objetivos dele, ele queria ser campeão, ele queria vencer. E é uma condição muito similar, mas para mim existe ali tipo, uma subserviência dentro de pista pro irmão. E eu fico pensando, ele acha que vai ser recompensado um dia? Tipo, o Mark Marques vai deixar ele ser campeão um dia? Primeiro, para ele ser campeão, ele vai ter que ter uma moto do mesmo nível. Ele tem até isso hoje. Mas acho que para isso ele teria que ter uma moto mais forte que a do Mark, né? Ele não tem isso no momento, não vai ter tão cedo, porque a minha pergunta é, por que a Ducati contrataria um piloto que estende tanto tapete para o outro? Porque vai que ele está em outra equipe, entende? A postura é a mesma? Porque assim, já, no momento ele não é obrigado tipo assim, ficar ali na Gresini, né? Cedendo o Adis para a Ducati, que é uma outra equipe. Eles pagam para ter as motos da Ducati, mas eles não são afiliados à Ducati, tipo assim, subserviência. Se fosse assim, o Didier Antônio não teria ganhado do Bagnaia no Qatar em 2023, porque é aquele negócio, o Bagnaia disputava o título, o Didier Antônio estava lutando por uma vaga no grid, a Gresini, aquele negócio, a equipe cliente foi lá e passou e ganhou. Então eu quero ver mais brilho por parte do Alex Marques, mas é isso aí, querer não é poder para mim, porque no final parece que ele vai continuar sendo o escudeiro do Mark Marques, mesmo estando em outra equipe, mesmo tendo uma moto que permite ele atacar. Porque para mim ser escudeiro, sendo que ele tá um pouquinho mais lento, tá, ok, por mais que eu não goste ainda, mas estando mais rápido, tendo chance de ganhar corridas, sério mesmo, né? Porque não tem ordem nenhuma impedindo ele de atacar o Mark Marques, essa é a verdade. A Gresini pode atacar ele, não tem ordem nenhuma. E aí o cara simplesmente escolhe não atacar, ele aceita seu segundo lugar. Isso pra mim me incomoda muito. Isso não é o espírito que um piloto que quer lutar pelo título deveria ter. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.